lá, em pleno século XXI, os cuidados de beleza masculina já não são tabu. Os cremes, a depilação ou as preocupações com o corpo já não são exclusivos das mulheres. É verdade, os homens estão cada vez mais preocupados com a sua imagem e bem-estar, mas já não é de agora. Aliás, é bem antigo. Se não, vejamos. Desde as civilizações mais antigas que a beleza assume um lugar importante, inclusive a masculina. Na Grécia Antiga eram apreciados homens musculados e bem cuidados. Para os gregos, um corpo bonito era prova de uma mente brilhante e de bondade. Já nesta altura, os homens participavam em competições de beleza. Cary Grant nasceu em 1904, viveu uma infância pobre e fugiu de casa aos 13 anos para se juntar a um grupo de comediantes. Chegou a Hollywood já na década de 30, onde se fez ator. É reconhecido pela sua elegância, charme e estilo. Retirou-se dos ecrãs aos 62 anos. A sua beleza é recordada por muitos e por diferentes gerações. Paul Newman nasceu em 1925 e interpretou o papel aos 7 anos numa peça de teatro da escola. Nunca mais parou desde então. Mudou-se para Nova York em 1951 e 2 anos depois estreou-se na Broadway. Após dezenas de filmes e milhares de suspiros das fãs, reformou-se do cinema em 2007. Sidney Poitier nasceu em 1927, foi o primeiro negro a ser galardoado com um Oscar na categoria de melhor ator, teve uma juventude problemática e passou pelo exército americano até tentar a sorte na 7ª arte. O primeiro filme de Poitier data de 1947, tendo-se mantido ativo até ao final da década de 90. O cinema é, sem dúvida, onde caras bonitas e corpos saudáveis mais chamam a atenção. Que os homens também se cuidam, quanto a isso não há dúvidas. Mas quais são os cuidados e será que os homens o assumem perante todos? É o que vou perguntar a 2 homens que cuidam de homens. Pedro Lucas, diretor da revista Men's Health, e Humberto Barbosa, especialista em nutrição e longevidade. Aos 2, bem-vindos à Sociedade Civil. Pedro, eu vou começar por si, jornalista. Exatamente. Nunca duvidou que queria ser jornalista? Não, aliás, essa é uma paixão desde criança mesmo. Começou pelo desporto? Comecei pelo desporto, exatamente, e continuo mais ou menos ligado ao desporto, sim. Começou onde? SIC, Record? Exatamente, estive no Record no início, depois passei muito rapidamente por um programa na SIC e comecei como estagiário, curiosamente, na Men's Health. E não gostou da televisão? Gostei, é uma das minhas grandes paixões, só que entretanto fui-me envolvendo no projeto, fui acreditando também naquilo que podia ser a mudança do ponto de vista editorial na vida da comunidade, basicamente, fundamentalmente masculina, e fui-me interessando pelo projeto e fui-me envolvendo cada vez mais e não me arrependo, sinceramente. Está lá desde 2008? Desde 2001. 2001? Exatamente. Fazemos agora, em abril, já fazemos 15 anos. Portanto, há aqui uma grande mudança no homem, que podemos falar nisso e que há realmente mudanças incríveis em todos os aspectos, desde o ponto de vista físico, mental. De que é que trata essencialmente a revista? Nós dividimos em 5 áreas fundamentais. A saúde, obviamente, o próprio nome, depois o desporto, ou o fitness, se quisermos agregar, a nutrição, os temas conjugais, obviamente, e depois a moda e o cuidado pessoal, os cuidados do homem. Estes são os cinco grandes polos da revista. Não quer dizer que não tenhamos outras áreas, motor, coisas que interessam de facto ao homem, mas o nosso foco é tratar da saúde do homem português por dentro e obviamente que isso também exteriorize aquilo que são esse modo de vida do homem português. Qual é a tiragem da Men's Health? 30 mil. Todos vendidos? Não, obviamente não. É provável que se venda 2/3 da revista, mas pronto, com qualquer uma, mas temos de ter uma tiragem maior para conseguir chegar a mais. As mulheres também compram a revista? As mulheres também compravam a revista, não sei se continuam a comprar, isto porque lançámos há 2 anos a vertente feminina da Men's Health, que é o Women's Health.
Portanto, acho que elas foram fugindo e com razão para Os homens para a revista. compram revistas de beleza femininas e as mulheres compram revistas de beleza masculina? Eu acho que não. Eu acho que não. É cada um no seu segmento. Eu acho que aqui é uma escrita muito própria, muito específica, quando se escreve para homens? Tem de ser muito equilibrada. Temos de ter os nossos temas mais técnicos e mais de aprendizagem e muito fundamentados por especialistas. Há pouco a falar com o Dr. Humberto que em 2001, 2002 já trocava e-mails com ele, na perspectiva, porque é de facto, nós somos jornalistas, mas o aval técnico tem que vir da parte de quem sabe. Portanto, se estamos a trabalhar um tema de nutrição e se queremos começar a incentivar hábitos de vida saudáveis, também passa muito por aquilo que comemos. Então temos que também socorrer de quem sabe. E acaba por não ser uma escrita muito técnica, nem muito light. Acaba por se ler bem. É fácil bem, comunicar mas com os homens? É muito fácil comunicar com os homens. Eu acho que hoje em dia o homem já procura a informação que para si mesmo, não para... Não é uma informação, neste tipo de revistas, não é uma informação para que possa dizer aos outros que sabem. Não procura informação que sabe que lhe vai ser útil. E isso é a nossa mensagem editorial, é 100% utilidade nesta revista. E acho que quem compra a revista, o valor que paga por ela... Quanto é que é? 3,50 €. Acho que se pudéssemos quantificar aquilo na forma com que é útil para o dia-a-dia do homem português, acaba por ser muito um dinheiro bem emprego, se assim quisermos dizer. Quantos jornalistas? Neste momento temos 3 jornalistas, depois uma parte online com 1 a 2 pessoas e a parte de maquetes também. O online é forte? O online tende a ser forte e vai crescer muito mais. Eu acho que nos próximos 5 anos, aqui já a ser razoável, acho que vai haver uma grande mudança daquilo que é o consumo de revistas e de jornais. Aliás, é o que já se passa nos Estados Unidos e acho que eu tenho sempre esta base. Primeiro porque pertence porque a empresa a revista é americana, não é? Mas acho que a cultura a este nível americano chega-nos um bocadinho mais tarde, mas eles são um pouco avançados. Neste momento já o papel não vai consumo. desaparecer, mas tenderá a diminuir e a procura cada vez mais no digital. Sim, se calhar fazemos coisas mais específicas, mais de premium em termos de papel, mais quase colecionador, porque o leitor quer uma informação muito mais rápida. Já não está à espera, se calhar, por uma revista mensal para ter determinado tipo de conteúdos, porque já o pode ter disponível online. Portanto, aqui o desafio para nós, enquanto revista, e dado que estamos cá há 15 anos, é ser muito fortes e muito úteis também no online e acabar por ter uma revista que lhes dê prazer em colecionar também, que chega todos os meses. Acaba por ser o bombonzinho e eles se recebem todos os meses. Mas já não há como dissociar uma coisa da outra, é impossível mesmo. Vivem mais da receita ou da venda? Da receita publicitária. ou da eu venda? diria que a venda acaba por equilibrar tudo aquilo que são os custos inerentes à empresa e o fator que pode balancear mais e que precisamos mais, de facto, a publicidade faz essa diferença. Aquilo que nos dá mais estabilidade, mas diria que a Men's Health conseguiria sobreviver com as vendas e com aquilo que faz, isso obviamente, sim. Humberto, é sabido que todos nós estamos mais preocupados com a beleza, de uma forma geral o ser humano preocupa-se mais com a beleza e os homens preocupam-se mais com a beleza, mas desde quando é que se passaram a preocupar mais com a beleza? Há quantos anos? Os homens preocupam-se com a beleza e não quiseram ficar atrás das mulheres e longe vai o tempo em que feios, porcos e maus, portanto era uma boa definição do que é que era ser homem. E não quiseram realmente ficar atrás. Começaram primeiro por espreitar às escondidas na gaveta da esposa para ver quais são os cremes que ela utilizava, o que é que elas faziam, e sem dar o braço a torcer, sem mostrar muita confiança, portanto lá faziam uma pergunta aqui e acolá, mas depois assumidamente passaram, portanto, a exibir esses cuidados. Há, contudo, uma diferença substancial entre os homens e as mulheres nesse aspecto. E na minha prática clínica, portanto, procuram homens e mulheres à procura das questões de beleza, mas os homens são um bocadinho mais preocupados com a questão da saúde e entendem melhor a mensagem que nós passamos. Portanto, quando alguém nos procura nas nossas clínicas e vem à procura de um tratamento estético, nós explicamos que
No nosso conceito, para ser mais belo tem que ser mais saudável. Portanto, ser só mais belo, portanto, a pessoa veio ao sítio errado. E os homens aderem mais facilmente, portanto, a essa mensagem. Também são um pouco mais hipocondríacos do que as mulheres. E quando leem numa revista que a esperança de vida é inversamente proporcional ao perímetro abdominal, andam de fita métrica, portanto, semanalmente a medir o seu perímetro abdominal e vêm a correr à procura de um tratamento que lhes elimine a gordura abdominal. As mulheres é mesmo mais uma questão estética, há um casamento de uma filha, portanto, há uma viagem para fazer, querem caber dentro daquela roupa, portanto, mas independentemente da abordagem que nos fazem, nós respondemos sempre. Portanto, aqui, para ser mais belo, tem que ser mais saudável. Mas à vossa clínica chegam cada vez mais homens? Notam que os homens estão mais preocupados e... Quando eu comecei a trabalhar há 32 anos atrás, a proporção dos meus clientes era 90% mulheres e 10% homens. Hoje está equiparada, portanto, é praticamente igual. O Humberto fez um doutoramento em Ciências da Nutrição e ou seja, é especialista em nutrição e longevidade. Exatamente. Os homens também se preocupam com longevidade? Os homens preocupam-se com longevidade e os homens e as mulheres, mas neste caso hoje o programa é sobre os homens, portanto já perceberam que é extremamente fácil atrasar o nosso relógio biológico. Na vida há muitas dificuldades que nos deparam e que não dependem de nós. Mas esta depende essencialmente de nós. Atrasar o relógio biológico depende essencialmente de 4 fatores. As más notícias é que a fórmula da longevidade nunca vai ser encontrada dentro de uma cápsula, dentro de um laboratório. Apesar dos milhões de euros que anualmente se gastam em processos de investigação à procura da pílula da longevidade. As boas notícias é que a fórmula está dentro de nós e depende inteiramente dos nossos comportamentos. Ela assenta essencialmente em 4 fatores. Alimentação saudável, prática regular de exercício físico, controle de stress e equilíbrio emocional. Quem tiver estas 4 vertentes na sua vida vai viver muitos anos com muita saúde. Alimentação saudável. Como é que podemos fazer uma alimentação saudável? A alimentação saudável, as regras para uma alimentação saudável são universais, independentemente da idade e do sexo, mas há, obviamente, particularidades. Portanto, é como um fato feito à medida. Nós podemos comprar um fato num ponto a vestir e ficar-nos com certeza bem, mas se ele for feito por medida, vai levar em consideração alguma assimetria que possamos ter no nosso corpo. É exatamente com a nutrição a mesma coisa. Portanto, aos nossos clientes, antes de iniciarmos qualquer programa de alimentação, programa alimentar, começamos sempre por fazer um check-up ortomolecular. A partir de umas gotas de sangue e de umas medições, conseguimos saber se a pessoa tem falta de vitaminas e de minerais, se tem excesso de metais pesados e de radicais livres, quais são os alimentos que provocam alterações no metabolismo, conseguimos medir o nível de oxidação celular, ou seja, o nível de envelhecimento precoce que nós temos, e a partir daí é que partimos para um programa alimentar exatamente de acordo com as características que aquela pessoa tem. Mas, falando de uma maneira mais generalizada, as regras para uma alimentação saudável são extraordinariamente simples. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia e, sob nenhum pretexto, não deve ser ingerido. E isto é importante porquê? Porque entre as refeições durante o dia passam-se 3, 4 horas, mas entre o jantar e o pequeno almoço do dia seguinte são 12 horas, mais ou menos, 10, 12 horas. A primeira coisa que aterrar no nosso estômago vai ser completamente absorvido, por isso é importante que seja um pequeno almoço equilibrado. Podemos começar o pequeno almoço com um copo de água? Podemos e devemos começar. Um copo de água com meio limão espremido e uma colher de chá de mel é uma ótima forma de estimular a nossa função intestinal e de começarmos o dia, portanto, com uma pequena desintoxicação. A seguir... As pessoas fogem do mel porque acham que o mel tem muito açúcar e que engorda. É, mas uma colher de chá por dia, portanto, não faz mal absolutamente nenhum, antes pelo contrário. A seguir, o que é um pequeno almoço saudável? Portanto, um pequeno almoço saudável, obviamente, depende da idade, do gasto calórico que as pessoas têm. Portanto, vamos falar, portanto, de uma pessoa, portanto, de 50 anos, 40 anos, que vai ao ginásio, portanto, 3 vezes por semana, portanto, enfim. Esta que é talvez o padrão tipo da maior parte das pessoas que possam estar a ouvir o programa. Um pequeno almoço saudável seria, por exemplo, começar numa taça, portanto, incluir uns cereais com fibra, 2 peças de fruta, portanto, e um iogurte, e alternar consumo de laranja, pão integral, queijo fresco. Portanto, é um pequeno almoço rápido de preparar, saudável. O meu é um bocadinho diferente.
O meu pequeno almoço, posso partilhar aqui a minha receita? É a inglesa ou a americana? Não, acho que sim. Não. Mas podemos fazer esse pequeno almoço e também não nos vai fazer mal. Qual? O inglês e a americana? Sim. Depende do inglês e do americano que o estiver a preparar. Há quem goste de ovo, há quem goste de salsicha. Claro. Pode ser um bom pequeno almoço também? Não, de todo. Portanto, os ovos, sim, podem obviamente fazer, então, principalmente se ingerirmos mais claras, portanto, se fizermos, por exemplo, uma omelete com mais claras e menos gemas, portanto, é realmente um pequeno almoço saudável. Não, os ovos não fazem mal e são uma ótima fonte de proteína. A salsicha que já A salsicha... é dispensável. Exatamente, é altamente dispensável. Mas por curiosidade... Qual é o seu pequeno almoço? O meu pequeno almoço demora 30 segundos a preparar, portanto, é muito rápido. Portanto, normalmente tenho lá os fresquinhos todos, portanto, em cima, portanto, da bancada da cozinha, e dentro do copo dos batidos coloco uma taça de frutos vermelhos, variedade mais completa de frutos vermelhos, um iogurte natural, uma colher de mel e depois junto uma colher de sobremesa de malte, uma colher de sobremesa de noz de cola, uma colher de sobremesa de levedura de cerveja, germa de trigo, pólen, açaí, 6 pedras de gelo e 30 segundos está o pequeno almoço feito. Portanto, e é um poderosíssimo antioxidante. Já viu perguntar o resto, Pedro? É este o teu pequeno almoço? É um bocadinho diferente. Qual é a rotina de manhã? Eu sou praticante de crossfit, digamos assim, e tive que adaptar a minha alimentação ao esforço físico que fazia e de acordo com a altura do dia que fazia. Se treinava às 8 da manhã ou se treinava à hora do almoço. Mas digamos que se for treinar, por exemplo, às 8 da manhã, acabo por fazer se calhar vou dizer um disparate, mas acabo por fazer o mais recorrente é fazer panquecas de proteicas, que basicamente são lá está, é um ovo completo e depois uma clara com uma medida de proteína e uma banana. Acabo de triturar tudo e depois levo ao lume, né? Faço a panqueca e acabo por comer com manteiga de amendoim e o resto a outra metade da banana por cima. E acabo dá-me ali um bolso de energia, porque a seguir vou queimá-la. Se eu não for treinar imediatamente, acabo por fazer algo muito parecido na base das frutas, dos sumos naturais. Uma vez ou outra também acabo por comer à portuguesa, se tiver de comer um pão de cereais ou leite, me deixei de beber também por mera opção, mas sei lá, um café, algo mais básico também o faço. Mas de facto, nos dias de treino acabo por necessitar mais de proteína na parte da manhã. Então vamos ver um vídeo relacionado com um dos projetos do Pedro, porque ele é sem dúvida um homem que se cuida. Eu sei que com tudo o que acontece nas nossas vidas, é fácil os dias passarem por nós e ficarmos perdidos num caminho que não queremos, mas que nos prende pela inércia. Somamos desculpas a erros e aos poucos é a vida que nos ultrapassa, que nos escapa e somos vencidos. É preciso sair da zona de conforto. Como? Motivação, atitude e disciplina. A nossa vida tem de ser a nossa prioridade. Somos homens, somos mais fortes que a nossa maior desculpa. Todos conseguimos mudar. E é bom mudar antes que seja necessário mudar ou que nos obriguem a mudar. Pedro, este vídeo é o lançamento do seu blog. É um blog para quê? O blog surgiu, vou tentar ser o mais sintético possível, que surgiu de uma necessidade que eu tive para comigo, para com os leitores, para com as pessoas que estão no meu dia-a-dia, que é eu de repente, deixei de ter tempo para treinar, deixei de ter tempo para cuidar de mim do ponto de vista nutricional também, e achei que era errado. Achei que era errado eu estar a comunicar uma coisa para os leitores e eu próprio não estar a personificar as coisas.
juntava aqui uma série de desculpas, o facto de ser pai, de não ter qualquer suporte familiar em Lisboa, de ter Pedro? Eu sou natural da Nazaré. Então estou cá, eu, a minha mulher e a minha filhota. Portanto, acabamos aquela questão de pai de doenças, acabamos de ser ali, acaba a ser muito mais complicado e só quem passa por isso é que tem a noção real do que é viver numa grande cidade com profissões que também exigem muita dedicação, muito tempo. Então essa era a minha grande dificuldade. Eu de repente via-me casa-trabalho e não me sentia bem. Quer eu mesmo fisicamente também não me sentia, porque fiz desporto toda a minha vida e de facto nos últimos 2 anos aquilo não estava a funcionar. Então assumi, lancei este blog para justificar aquilo que eu ia fazendo todos os dias e começar a fazer a partir dali. Quando digo que a vida tem de ser a nossa prioridade, estava a falar para mim, mas também no sentido de despertar quem esteja por situações muito semelhantes àquela que eu estava a passar. E de facto é o compromisso. Foi um hashtag que eu lancei no Instagram, que está associado ao blog, que é 3 por semana, em que no fundo eu assumia que eu vou publicar os meus treinos, a minha alimentação, pelo menos 3 vezes por semana eu vou fazê-lo. Posso fazer 4, 5, mas no mínimo 3 vezes eu vou fazer. Acho que é um número equilibrado para qualquer pessoa o conseguir. E foi assim que comecei, fiz este vídeo como forma de arranque e o 3 por semana é muito, muito curioso, que publiquei também na revista, assumi isso publicamente e hoje, ontem estava a ver, já ia com 9.000 e tal pessoas que se juntaram a esta comunidade. Acabou por ser uma comunidade que se motivam uns aos outros, começamos a partilhar treinos, ideias e no fundo acabamos por treinar, ter um estilo de vida saudável e ativo, sem desculpas, mas sem obsessões, que para mim é o que é fundamental. Sem as obsessões de andar a pesar a comida, aquelas coisas que acho que também não é aquilo que nós queremos, podemos fazer as coisas de outra forma, mas também sem desculpas para dizer que não posso treinar ou não tenho tempo para treinar. Porque de facto é aquilo que o Dr. Humberto dizia. Se nós quisermos precaver doenças, quisermos... está em nós, não é? Depende de nós. E de facto eu senti uma incrível mudança na minha energia e na minha vontade de encarar o dia depois de começar a ter voltar a ter estas regras. O que é que come depois do treino? Eu basicamente tento repor aquilo que gastei, acabo por fazer Bebe um batido? Bebo um batido de proteína para restabelecer logo e às vezes até um pouco de chocolate preto só com 85% de cacau ou 90% quando encontro, só porque acho que precisamos de voltar a ter ali um equilíbrio em termos de energia, acho que é importante. E depois acabo por seguir, porque é um complemento, porque nós quando começamos a ter esta alimentação adequada ao treino, já nos custa estar a comer um fast food, porque já não o vamos fazer, porque vamos estar a estragar todo o treino que fizemos quando estávamos a olhar para nós. Então vamos começar a adequar, se calhar à noite, já chego a casa, já faço um peixe grelhado com legumes. Uma coisa que eu aprendi e atualmente adoro é a batata doce, introduzir a batata doce na minha alimentação e é fantástica. Pequenas coisas que eu nem sabia como é que... E hoje em dia como aquilo com um gosto. Não é uma coisa... Não preciso de fast food, não preciso de batatas fritas, não preciso de leite, que é mais discutível, mas eu de facto não sinto-me muito melhor sem beber o leite. Pequenos gestos que mudei e que sinto muito melhor. Humberto, o almoço. Normalmente fazemos um almoço igual, homem e mulher. Homem e mulher têm as mesmas necessidades, também depende muito da profissão e da atividade física de cada um. Atualmente têm. No século passado, portanto, o homem necessitava de um aporte calórico mais elevado. Atualmente, trabalhava mais no campo, as profissões eram mais duras. Atualmente não há grande diferença. O almoço, uma refeição saudável, é comer, por exemplo, uma sopa de legumes, a seguir proteína, de preferência peixe. Uma sopa da pedra não? Uma sopa da pedra não? Se for um caldinho de legumes com uma pedra lá dentro, portanto, aí ainda pode ser. A sopa da pedra é pesada, é dura. É pesada, mas também é quase uma refeição. É quase uma refeição, é. Uma sopa de legumes e um peixe ou uma carne magra, portanto, com salada mista, legumes cozidos e um hidrato de carbono, normalmente a quantidade que cabe na palma da nossa mão, sem fazer batota, não é? E se jogar basca também é maior. Exatamente. Eu normalmente não aconselho a que se coma a fruta, portanto, na hora da refeição, portanto, gosto mais que se coma, portanto, entre as refeições, porque na altura em que nós acabamos a refeição e quando vamos comer a fruta já estamos cheios e a fruta às vezes é aquela gota de água que faz transbordar o copo.
Por isso, gosto mais que a fruta seja ingerida entre as refeições. Ao lanche, comer uma fruta, um iogurte, e o jantar deve ser a refeição, portanto, mais ligeira do dia. Portanto, nós Devemos comer sementes, por exemplo, sementes ao longo da tarde, para não termos necessidade de estar... É uma ótima opção, claro. E normalmente é também as sementes são uma ótima opção para nos manter saciados. O jantar deve ser a refeição mais ligeira do dia, porque nós engordamos, não é porque temos os nossos ciclos de consumo calórico invertidos. À noite, que é quando gastamos menos calorias, é quando, por vezes, chegamos a casa e comemos mais. Se gastamos menos e comemos mais, engordamos. Daí a velha sabedoria popular, pequeno almoço de rei, almoço de príncipe, jantar de pobre. Portanto, um jantar, o meu jantar, por exemplo, eu janto 6 dias por semana, janto uma sopa de legumes, 2 fatias de pão integral com queijo fresco ou requeijão. É o meu jantar, portanto... E treino todos os dias. Portanto... E se eu ficar com fome depois? Porque vou ficar com fome. Se comer só isso, vou ficar com fome. Isso depende... Também da forma como eu habituei o meu estômago. Não, e depende da definição. Portanto, nós temos que perceber a definição de fome. Há uma diferença muito grande entre fome e vontade de comer. Mas a fome depois também nos mexe com sono. Se estivermos com fome, o sono depois também é mais... Fome é o que se passa quando o estômago, portanto, digeriu o último pedaço de comida, nós estamos realmente com fome, a pessoa que está sentada ao nosso lado está a ouvir aqueles ruídos do nosso estômago vazio. O ratinho no estômago. Vontade de comer é uma hormona que é segregada no hipotálamo. Podemos ter acabado de comer há meia hora e já temos vontade de comer outra vez. Por isso, muitas pessoas confundem fome e vontade de comer. É preciso sentir a tal rueza para ser considerado fome. E quando temos fome, comemos. Portanto, não há nada de errado se a pessoa tiver fome, comer algo mais. Agora, é importante para termos uma boa noite de sono, não devemos ingerir demasiadas calorias. E eu normalmente faço isso ao contrário, portanto, do Pedro. O Pedro treina mais de manhã, eu treino ao fim do dia. Portanto, treino todos os dias, 1h30. Portanto, depende também da pessoa, não é? E apesar de treinar 1h30, 7 dias por semana, e o meu treino é meia hora de cardio, meia hora de musculação, e depois faço sempre mais 10 ou 15 minutos de cardio, porque aquele bocadinho de cardio na segunda hora é que vai realmente às reservas de gordura. Apesar disso... Como é então? Essa parte interessa. Como é que é? Portanto, faz cardio? O meu treino diário é meia hora de cardio, portanto, meia hora de musculação, e depois 10, 15 minutos de cardio novamente. Porque na segunda hora, portanto, aquele bocadinho de cardio é que vai mesmo diretamente ali, portanto, às reservas de gordura. Nos primeiros 45 minutos gastamos mais açúcar do que gordura. E depois, portanto, se prolongarmos o treino mais um bocadinho, chegamos ali às reservas de gordura. E por isso gosto de fazer este tipo de treino. Pedro, tem mais fome ou mais vontade de comer ao longo do dia? Eu acho que nem chega a um ponto, nem chega a outro. Acho que neste momento está o equilíbrio que o organismo acaba por já estar habituado. O exercício físico permitiu-lhe um equilíbrio. Sim, completamente. Na alimentação. Sim, e na forma como encara a alimentação. E o que é bom é que nós passamos a estar disciplinados, mas disciplinados sem aquela obsessão que eu estava a falar. E acabamos por saber qual será o nosso jantar perfeito, qual será, se tivermos vontade de comer ou fome, se precisarmos de picar qualquer coisa, sabemos o que é que podemos fazer de forma a não estragar tudo também. E possamos dormir sem aquela fome, aquela dor que por vezes se sente. Acho que essa disciplina leva-nos a ler mais, leva-nos a aprender mais, se calhar consultar muito especialistas que nos ajudem nesta fase e que vamos saber aquilo que devemos e que não devemos comer. E eu acho que eu encontro-me nesse parâmetro. Não tenho fome nem vontade de comer porque acho que como no timing certo ao longo do dia. Portanto, já é uma rotina. Pedro, depois de uma refeição farta, de uma boa refeição, também há aquela vontade de giboiar. Não temos vontade de fazer exercício. Quando faz uma refeição mais forte, mais substancial, vai logo correr? Vai queimar energias? Não. Ou nem faz esse tipo de refeição? Não faço, exatamente. Se calhar não sente vontade? Não sente vontade de um bom cozido à portuguesa, de uma boa sopa da pedra? Sim, imagina, se eu for passar um fim de semana a Nazaré, se calhar não vou estar a dizer à minha mãe, faz-me lá um peixe, por acaso come-se lá muito bem, mas pronto. Tentamos mediar as coisas, mas não vou estar se tiver de comer, como também, não é uma coisa tão regrada todo sempre. Se tiver de comer, como, se calhar vou treinar um bocadinho mais a seguir, ou não tem que ser imediatamente a seguir, no dia a seguir ou no próprio dia. Mas acho que é uma consciência saudável que se vai adquirindo
e quem tem esta rotina acaba por não... De facto, há uns tempos eu usei uma aplicação em que fui fazer uma corrida de 10 km e se calhar, e aquilo dava-me... que eu agora, depois de correr aqueles 10 km e acabei exausto, já podia comer uma fatia de pizza. E eu fiquei uma ou duas, qualquer coisa assim. Eu fiquei assim, quer dizer, então estou aqui exausto, não consigo, tenho as pernas a tremer, estou quase a cair para o lado. Fiz as contas e isso, uma pizza inteira é a maratona. Exatamente. 45 km. Portanto, quem treina, quem quer ter este estilo de vida saudável, porque lá está, o que conta aqui é a nossa saúde, acaba por pôr também tudo isto em causa. Vale a pena estar a estragar um treino de 10 km, uma hora a correr, por causa de uma fatia de pizza, e acabamos por saber escolher. Pronto, respondendo à pergunta, não faço essas refeições muito fartas e se eu tiver de fazer, compenso depois com o treino, sim, sem dúvida. Mas não há pessoas que ficam angustiadas e vivem angustiadas porque gostam tanto de uma pizza, gostam tanto de um hambúrguer e depois não podem comer? Isso também não nos provoca uma angústia? Por isso é que nesta legião de pessoas que treinam há o dito dia do lixo, em que um dia por semana eles podem comer o que... Exatamente. Isso é respeitável e acho que é um prémio também para essas pessoas. Se calhar tiveram ali mais regradas durante a semana e sabem que chega ali aquele dia que podem exagerar um bocadinho. Mas mesmo assim, aqueles que são muito afincados, eu acho que não exageram demasiado. Mas pronto, há liberdade para isso. Comer também é um prazer da vida. Também há tempo para tudo e há espaço para tudo. Sim, mas a verdade é que nós mudando a este tipo de alimentação e adequando, comendo saudavelmente, acaba por ser muito prazeroso comermos assim, é verdade. Se calhar é difícil para quem nunca o fez, esta mudança de hábitos, aceitar isto, mas é verdade. Os alimentos parece que têm outro sabor, encontramos alimentos que não comemos e são realmente fantásticos, e é tudo uma questão de experimentar também essa mudança e está disponível para fazermos essa mudança. Eu estou aqui a fazer o papel do diabo, porque eu também tenho mais cuidado com a alimentação, mais do que quando tinha 20 ou 30 anos, até porque depois a idade avança e o nosso metabolismo não corta tanto, há que cortar nas batatas e no arroz e se calhar ir mais aos legumes e às carnes brancas. Humberto, mas também tenho amigos meus que dizem, eu não quero morrer saudável, com isto tudo vamos morrer saudáveis. Sabe que aquilo que nós obviamente queremos e desejamos da vida não é necessariamente chegar aos 100 anos ou aos 120. Portanto, é vivê-los com saúde. É vivê-los com saúde e podermos chegar aos 70 anos e termos um desempenho no dia-a-dia idêntico àquele que temos aos 50. E isso é possível fazer. Portanto, e porque não morrer saudável. Portanto, não seria a morte ideal um dia, portanto, adormecermos e não acordarmos, sem ter que passar... Essa seria a morte ideal. A esperança de vida aumentou, mas a qualidade de vida não aumentou. Normalmente, os últimos 5 anos de existência, portanto, das pessoas, são 5 anos dolorosos, com muitos comprimidos, com muitas dores. Portanto, não seria bom morrermos saudáveis e eu preferia morrer saudável. Portanto, preferia um dia adormecer, isto tinha chegado a minha hora e não acordava. Mas isso não é morrer saudável, isto é ter uma morte santa. Morrer saudável é viver a fase toda da vida e terminá-la com saúde. O Pedro referia aqui uma coisa importante, que é o dia da exceção. Portanto, nós nesta vida não temos que ser escravos de nada, muito menos de dietas e de coisas que nos dão prazer. Portanto, mas temos que ter a noção das compensações. Se 5 dias por semana nós comermos com regras, só houver 1 dia ou 2 por semana em que comemos outro tipo de coisas, a proporção está correta. Era muito mau se nós pensássemos nunca mais na vida vou poder comer aquele petisco ou beber aquele vinho que tanto gosto. Agora, não custa nada pensarmos, já só faltam 2 dias para comer aquele petisco que tanto gosto. E fazer isso um dia por semana, eu faço um dia por semana. Há um dia por semana que esqueço que sou nutricionista, esqueço as regras todas e sabe muito bem. Eu tenho 1,90 m de altura, peso 85 kg, mas à segunda peso 86. Mas à sexta peso 85 e controlo aquilo 1 kg para cima, 1 kg para baixo. Portanto, ganho 1 kg no fim de semana, perco 1 kg durante a semana e sinto-me bem e não me privo de nada. Vamos regressar à linha do tempo para recordarmos mais alguns ícones da beleza do cinema e não só. Oficial e Cavalheiro ou Pretty Woman são talvez os romances que fizeram de Richard Gere um galã reconhecido mundialmente. Nasceu em 1949 e antes de ultrapassar a barreira dos 30 já estava em Hollywood. O carisma, simpatia e beleza fê-lo manter o título de símbolo sexual durante vários anos.
Denzel Washington é um dos mais cobiçados atores de Hollywood. Estreou-se na sétima arte em 1981 e afirmou-se numa carreira que dura até hoje. Os seus papéis em filmes de ação e dramas deram-lhe fama de herói. Durão também, mas ao mesmo tempo um galã e romântico. George Clooney nasceu numa família ligada aos média e ao entretenimento. Aos 5 anos apareceu pela primeira vez na televisão, seguiu o jornalismo, mas abandonou os estudos para se dedicar ao cinema. O visual de homem maduro, cabelos grisalhos e sorriso largo conquistou as mulheres dos 4 cantos do mundo. Cobiçado pelas mulheres e elogiado pelos adeptos do desporto rei, falo de David Beckham. O inglês nasceu em 1975 e aos 18 anos já era jogador do Manchester United. O talento no futebol, mas também a beleza, tornaram-no num dos homens mais bonitos do mundo, levando-o até a participar em desfiles de moda e campanhas publicitárias. Humberto, a barriga é o nosso eterno problema. É o eterno problema dos homens. É a barriga. É o perímetro abdominal. Porquê? Primeiro porque fizemos disparates, ou pelo menos não fizemos aquilo que devíamos ter feito. E depois do disparate, o que é que se deve fazer? A barriga é realmente o grande pesadelo dos homens e agora também começa a ser também bastante das mulheres, mas principalmente dos homens, por questões estéticas, mas principalmente por questões de saúde. Há 2 tipos de gordura. A gordura genoide, que está na anca, típica das mulheres, não tem grandes problemas para a saúde, mas a gordura androide, em forma de maçã, no abdômen, portanto, é mais perigosa para a saúde. E todos os estudos que existem sobre a longevidade com as mais diversas origens têm um denominador comum: maior o perímetro abdominal, menor a esperança de vida. A doença que mais mata a gente no mundo inteiro não é o cancro, são as doenças cardiovasculares provocadas pelo excesso de gordura, principalmente a gordura abdominal. Por isso, por essas 2 questões, ser algo de inestético e altamente prejudicial à nossa saúde, é por isso que é o pesadelo para os homens. Mas tem soluções simples. E quais são? Primeiro exercício, logo para começar. A solução e simultaneamente também fechar a boca. A melhor maneira de resolver um problema é evitar que ele apareça em primeiro lugar. E é preciso tomar consciência que nós tomamos muitas vezes, as pessoas em geral, tomam por vezes mais cuidado com o seu automóvel do que com o seu corpo. No nosso carro, se o nosso carro é a diesel, nós não colocamos lá a gasolina. No sítio do óleo não colocamos a água. E no sítio da água não colocamos o óleo. Diariamente existem 3 tipos de alimentos que as pessoas ingerem. Alimentos que têm algum valor nutritivo, alimentos que têm pouco valor nutritivo e alimentos que não servem para nada. E, infelizmente, esses predominam no dia-a-dia, portanto, das pessoas. Ingerir mais calorias do que aquelas que é devido e não fazer exercício físico vai-se refletir, portanto, numa grande quantidade de gordura do abdômen. No nosso corpo, infelizmente para nós, os nossos adipócitos não estão distribuídos igualmente por todo o corpo. Não, eles agrupam-se em determinadas zonas. E nos homens, fatalmente, na zona do abdômen. Quando nós ingerimos mais gordura do que aquela que devemos, gordura alimenta-se de gordura, se temos uma maior concentração de gordura do abdômen, é para lá que vai aquela gordura extra que nós ingerimos no dia-a-dia. Por isso, a melhor maneira de resolver um problema é fazer prevenção. Alimentação saudável, prática regular de exercício físico, dormir bem também ajuda. Também há uma relação, portanto, entre termos um abdômen saudável e termos uma boa qualidade de sono. Naqueles casos em que as pessoas não fizeram isso a vida inteira, portanto, e que já têm realmente uma quantidade muito grande, de tal forma que o excesso de peso não lhes permite começar já a fazer um programa de exercício físico e têm que perder primeiro peso e gordura antes de poderem começar a fazer esse exercício físico, porque é preciso não esquecer que a nossa coluna vertebral também é uma parte importante do nosso corpo. Uma pessoa que tenha 30 quilos a mais e que vá fazer um programa de exercício físico é como se tivesse menos de 30 quilos e tivesse uma mochila com 30 quilos de pedra amarrados à sua coluna e fosse diariamente fazer um programa com esse peso todo. Por isso, para esses casos, o que é que nós recomendamos? Recomendamos um tratamento que se chama, portanto, LipoShaper. É um laser de baixa densidade, 636 nanómetros, que cria uma permeabilidade na membrana do adipócito. E ao fazer isso, o que é que acontece? Assim que a pessoa começa a fazer o seu regime alimentar, em vez de perder massa muscular, portanto, porque qualquer pessoa que faça uma dieta e não faça exercício físico não vai perder gordura, vai perder massa muscular. Para perder gordura, tem que se casar as 2 coisas, alimentação e exercício físico.
Uma pessoa que tenha 20, 30 quilos a mais e que não possa fazer a parte do exercício físico, se fizer só a dieta, vai perder maioritariamente massa muscular. Ao fazermos este tratamento, criamos uma permeabilidade na membrana do adipócito. Quando o organismo estiver em déficit de energia, em déficit calórico, e vai à procura de energia, em vez de ir à massa muscular, vai à gordura. Mas esse tratamento não é invasivo? Não é invasivo, totalmente não é invasivo. É o único Não há nada de agulhas? É o nada único de tratamento do agressão. mundo que pode ser feito em crianças ou idosos. É um laser de baixa densidade e a pessoa não sente nada. Portanto, está a ler o jornal, olha para baixo, vê uma luz vermelha, que é o laser, que não faz nem calor nem frio, acaba o tratamento, não há marcas, não há nada, vai para casa, portanto, e depois, naqueles 2 meses seguintes, a gordura, portanto, é gasta Quantas em forma de sessões? energia. É só uma sessão? Uma vez só, uma única sessão. É mais simples que ir ao Quanto é que dentista. pode custar um tratamento desses? Depende, porque é feito por zonas, portanto, mas, por exemplo, os homens, as mulheres têm Os homens muito têm mais muito zonas. aqui na parte das mamas e do, É, abdômen, do abdômen. peitoral não e é? abdômen só. À volta entre os 1.000 e os 2.000 euros, depende do número de zonas que os homens têm. As mulheres têm muito mais zonas, porque têm na anca, nos joelhos, é diferente. Agora, os homens normalmente só têm nessa zona, portanto, é um tratamento muito mais rápido e mais simples. Uma sessão demorará à volta de 1h30 e faz uma única vez. E os homens procuram-vos também para saber que dietas é que devem fazer? Sim, sim. Os homens não querem ficar atrás das mulheres em nada e, principalmente, perceberam que, porque é uma mensagem que é passada pelos especialistas, é passada pelos jornalistas nas revistas de qualidade, como aquela em que o Pedro é diretor. Os homens já perceberam que quem quer que nos inventou teve um grande defeito de fabrico, foi não ter conseguido que as asneiras que nós fazemos hoje sentíssemos as consequências no dia seguinte. Se nós hoje fizéssemos uma asneira, amanhã sentíamos a consequência e depois da manhã não repetíamos a asneira. Mas há um lapso de tempo entre aquilo que nós fazemos e a consequência desse nosso ato. E esse lapso de tempo pode ser 5 anos, 10 anos. Agora, que ninguém tenha dúvidas que o aspecto e a saúde que nós vamos ter daqui a 10 anos estamos a construir com os comportamentos de hoje. De agora. E se nós tivéssemos que descrever, falar sobre a nossa existência, imagine que tínhamos que fazer uma palestra sobre a nossa existência numa plateia de surdos, em que as pessoas não percebiam as nossas palavras, só podíamos utilizar gestos para descrever a nossa existência. Era extremamente fácil. Temos uma fase ascendente, depois temos uma linha reta e depois é sempre a descer. Agora, a descida pode ser inclinadíssima, chegamos lá abaixo muito rapidamente, ou pode ser tão pouco inclinada que nem damos por ela. E é isso que um especialista em nutrição e longevidade faz. Tenta que aquela inevitável descida seja o mais suave possível e para que nós possamos viver mais anos e com mais saúde. A maquilhagem masculina está em franco crescimento, por isso o jornal online Observador desafiou 4 homens da sua redação a maquilhar os olhos. Lápis de olhos, rímel para alongar as pestanas, eyeliner e ainda um espelho foram as ferramentas. Vamos ver como se safaram. Ok, isto eu não faço ideia o que é que seja. Estava à espera que saísse daquela escovinha para as pestanas, mas não é isto. Tem aqui um lápis que diz eyeliner, portanto, imagino que seja um eyeliner. Esse é o lápis que coloco embaixo. E este rosa, não faço mesmo ideia do que é que será. Que eu vejo é um olho muito grande. Como recriar isto? Pá, suponho que tenha que usar isto. É que parece que a pessoa vai pegar como se fosse um lápis, mas será que pega como se fosse um lápis? Montei-me um bocadinho. Eu não sei que olho escolher também. Estou a tremer, portanto, isto vai correr super bem. Ok, acabo de pintar 20 km de distância do olho. Como é que todas as manhãs uma mulher faz isto? As expectativas não estavam muito altas. De facto, ainda é mais difícil do que eu pensava. Parece um palhaço. Vou pintar tudo e depois apago com o dedo. Acho que na vida real as pessoas não fazem assim, fazem. Isto ainda é mais complexo do que o primeiro, acho eu. Eu nem sei com que mão pegar nos objetos, estás a ver? Nunca vi isto. Parece, tipo, que tem ramificações. Parece que eu passo mais tempo a corrigir do que a pintar. Bom, achava que era bastante simples. Eles fazem isto em 2 minutos ou menos, ou 30 segundos. Já está feito. Agora a segunda já consigo, sem dúvida... Não consigo. Não posso apagar e começar de novo? O lápis parece-me o mais simples deles todos.
Não sei porquê. Não vai ser. Se aqueles já eram difíceis, imagina este. Não! Eu nem sabia que eu tinha pelos embaixo do olho. Ok, estou a pôr rímel dentro dos olhos. Depois estou a fazer uma cara estúpida, tipo... Mas é isto que eu vejo as mulheres a fazer. Eu sei que se visse alguém assim pintado, ia para o outro lado da estrada. Eu acho que essas coisas você erra bem muito, depois corrige e fica bem. Não é de primeira. É de primeira. Impossível. É mesmo, funciona. Sinto que a minha pegou. Desde quando eu tenho uma pestaninha assim tão grande? Tem que ser mesmo dentro do olho. Ou seja, mesmo por trás da pestana, não é? É evidente que consegui chegar muito próximo ao resultado esperado. Não, isto é difícil. Isto é extremamente difícil. Não tenho nenhum talento para isto. E isso porque eu imagino deve ter muitos milhões de outros e devem ser ainda piores, assim que... Não. Pedro, somos uma desgraça. Somos uma vergonha. A vossa revista já abordou este tema, a maquiagem masculina? Muito superficialmente, mas Porquê? Porque é um tema que nos retira masculinidade. eu acho que nem a sociedade está preparada para a maquilhagem Nós estamos aqui os três masculina. maquilhados. Sim, Estamos exatamente, em estudo. por questões profissionais. É a mesma coisa com a depilação. Também podemos falar que também é interessante. Mas acho que há, não sei, se calhar vou ser muito... Vou cortar aqui um bocadinho com aquilo que sempre foi a mensagem da revista de dar o exemplo. Mas acho que há coisas que são demasiado. E não vejo o homem com necessidade, quer pela sua fisionomia, não vejo necessidade de aderir à maquilhagem masculina, neste sentido mais de rímel e destes artifícios, um bocadinho, estes desenhos, acho que não faz sentido. Não digo que não deva fazer uma maquilhagem para determinados eventos ou um casamento, ou assim, uma coisa muito subtil, acho que sim, um anti-olheiras perfeito, hidratante. Nós fazemos estudos ao homem português a nível de cosmética masculina, todos os anos o fazemos e conseguimos comparar a evolução. Mas de facto, e esta é uma questão que nós abordamos sempre, e de facto não é algo procurado pelo homem português e não sei porquê, não tenho uma resposta muito conclusiva, mas também acho que não é um momento para transmitir como algo positivo, porque não vejo nenhum benefício para a imagem do homem português. Arranjar as unhas. Sim, Pintar já não, mas arranjar acho que sim, faz parte, é um complemento da nossa imagem. há homens que põem aquele verniz muito transparente, pelo menos cria um brilho na unha. Acho que é mais para endurecer a unha, para não crescer. Acho que as unhas acabam por ser a parte do corpo está muito visível, acho muito bem. Já não diria. Mas há coisas que acho que faz todo o sentido nós cuidarmos, porque são visíveis e faz parte. Já. Ter pelos faz parte do ser humano, especialmente dos homens. Os homens estão a depilar-se, há cada vez mais homens a tirarem o pelo? É, isso completamente. A depilação, neste estudo que fazemos, a maior preocupação, lá está, é a barriga, e a segunda acaba por eliminar os pelos, os pelos do corpo. E isto foi tudo é muito engraçado. Especialmente do peito? Especialmente do peito. Porque Também há mulheres que gostam de homens com cabelos no peito. Sim, também, exatamente. Acaba por ser uma opção de cada dizem um. que não querem frangos depenados. Exatamente. Acho que isto aqui tem tudo a ver com a questão dos ídolos, aquilo que estávamos a passar na timeline. A primeira abordagem é muito essa, numa fase inicial muito a parte do desporto, um desportista depila-se por questões de rendimento. O que de facto é que se calhar ídolos de desporto começaram a ser ídolos mundiais, começaram a ser referências de estética masculina também, e a depilação começou a surgir naturalmente. Não põe em causa qualquer índice de masculinidade, não pode pôr, porque não se pode dizer que um homem é mais homem porque tem pelos, porque lá está aquele tempo dos feios, porcos e maus, felizmente. Não havia mais, mas é melhor não reproduzir aqui. Mas acho que aqui acho que também tem que ser a partir de cada um. Agora, de facto, os parâmetros da imagem do homem saudável, hoje em dia,
se calhar o Há locais levaram a até isso. por uma questão de higiene até é importante, por exemplo, nas axilas. Exatamente. Mas no peito, há cada vez mais homens também a Mas tirarem sim, os pelos do peito? completamente, sim. E a indústria vai atrás e se calhar também incentiva isso, porque há cada vez mais produtos masculinos nessa área, cada vez mais marcas interessadas em promover este tipo de produtos, a estudar também formas de o fazer de forma mais duradoura. Portanto, é uma indústria que está a crescer. Eu posso dar o exemplo, nós fazemos os prémios anuais que têm a ver com este estudo, que foi algo que surgiu porque a oferta já é tamanha que temos que orientar o homem a escolher aquilo que é bom, os melhores hidratantes, as melhores máquinas de barbear, os melhores perfumes, porque a indústria masculina de cosmética já é tão forte que faz sentido também orientá-los neste aspecto. E a depilação é o fator número 1 na imagem do homem. Homem que é homem põe aftershave. Mas cada vez mais os homens põem cremes na cara. Substituíram o aftershave por um creme hidratante. Não faz sentido fazê-lo, não. Não faz sentido ter o aftershave ou ter o creme? Temos que colocar o aftershave a seguir, depois desfazemos a barba completamente, depois quando deixa Há mais de 20 anos que eu só ponho creme. Nunca eliminei mesmo Sim, o mas aftershave. uma questão de acalmar também depende Da forma como se faz a barba. Não é? Para acalmar a pele é muito importante que se use um aftershave sem álcool, sobretudo, e depois então um hidratante deixando passar algum tempo. Mas isso é curioso porque o homem português, neste último estudo de 2014, 50% já reconheceu que utilizam um creme hidratante todos os dias. E 14% um anti-olheiras e anti-idade, 24%. Portanto, aqui o homem já deu um passo à frente disto. E o exemplo do aftershave foi o primeiro exemplo que eu, quando comecei a lançar este estudo, que dava. Porque quando nós fazemos a barba, a pele é agredida, não é? Sentimos um prazer incrível quando acalmamos a pele com o aftershave. Portanto, o aftershave é bom, é benéfico. E todos os outros produtos de cosmética também o são. Portanto, cada um tem a sua particularidade em termos de benefícios. Não há que ter preconceito em usá-los. Uma coisa é usá-los, outra coisa é assumir que os usam, que também podemos falar disso. Vamos a seguir. Como temos vindo a perceber ao longo da conversa, os homens cuidam-se cada vez mais e procuram cada vez mais produtos específicos para eles. O mercado está atento e tem vindo a responder a estas necessidades. Quem trabalha no marketing sabe bem disto. Vamos ouvir o especialista Paulo Teixeira. O marketing está cada vez mais preocupado com os homens e os homens também estão claramente mais preocupados com a sua condição física, interior e exterior. E posso dizer que, do ponto de vista da ciência, estão a ser lançados e criados produtos extremamente interessantes, quer para cuidar da nossa pele, quer para cuidar da nossa condição física, e que posso dar o exemplo no aspecto das gorduras localizadas, quer nos braços, quer nas zonas abdominais, que são zonas normalmente mais propensas. Há hoje soluções que se preocupam claramente em estimular a queima das gorduras localizadas e também reforçar a componente da massa muscular. Ao nível da suplementação, posso dizer que a ciência hoje tem produtos que nos ajudam a combater, de certa forma, a ameaça dos radicais livres. Os antioxidantes naturais são uma prova desses produtos e que claramente são recomendáveis a todos os homens, às mulheres também, mas os homens em específico hoje têm claramente preocupações adicionais porque cada vez mais se gostam de ver com uma boa imagem e preocupados em que a sua longevidade seja de melhor qualidade. Humberto, a ciência, estes últimos 20 anos, digamos assim, investigou muito, fez grandes descobertas que agora se estão a aplicar em produtos e que se estão a aplicar em ofertas que o mercado tem para o homem poder cuidar de si. Já falámos há pouco dos cremes, já falámos de equipamentos. O que é que a ciência está neste momento a disponibilizar aos homens que nós neste momento ainda não seja do domínio público? Antes de falarmos da questão da ciência, é importante explicar que o rosto reflete sempre o equilíbrio ou desequilíbrio que nós temos dentro de nós. E quem quiser ter um bom rosto, bem tratado, mais importante do que utilizar um bom creme é ter hábitos de vida saudável.
Portanto, há pessoas que utilizam muitos cremes, mas têm maus hábitos de vida saudável e continuam com uma má pele. E há outros que não utilizam nenhum creme, mas bebem 2 litros de água por dia. Têm cuidado com a alimentação, fazem exercício físico e têm Não uma pele falámos ainda excelente. dos líquidos. É extremamente importante beber muita água Fundamental. por dia. Portanto, 2 litros de água por dia, portanto, é o mínimo que o nosso organismo necessita. E se bebemos mais, não nos faz mal Porquê é que eu lhe nenhum. pergunto isto? Porque começam a surgir no mercado muitas máquinas e muitos cremes que supostamente são grandes inovações fruto da ciência e da tecnologia e estão a ser vendidas e nós ainda conhecemos muito pouco dessas novas tecnologias. Vou-lhe falar da Anda nossa... por aí muita... Vou-lhe falar da nossa experiência neste caso. O homem que nos procura e que quer melhorar o aspecto do rosto, nós passamos imediatamente esta mensagem, que ele tem que ter estes cuidados, mas, ainda assim, se ele já tem esses cuidados e quer ir um pouco mais longe, o que é que nós podemos oferecer no mercado? Muitas vezes a utilização de um bom creme não é suficiente, porque há ótimos cremes no mercado, mas eles atuam superficialmente. Então nós utilizamos um tratamento que se chama Eternos, é um tratamento de radiofrequência seletiva, cuja única função é criar uma permeabilidade na membrana solar. Ao fazer isso, quando utilizamos a cosmética adequada, ela vai ser absorvida a nível celular, muito mais profundamente, e os resultados são, obviamente, mais rápidos. Utilizamos, eu no meu dia-a-dia, portanto, se me perguntar que cuidados é que eu tenho, portanto, estava a ver aquela peça ali e voltando um bocadinho atrás, portanto, já fiz uma vez uma maquilhagem na vida, portanto, foi há uns 15 dias atrás, no dia do Halloween, porque os meus netos, eu tenho 4 netos, e eles decidiram fazer uma visita e fazer aquela partida do Trick or Trick, e eu decidi virar o feitiço contra o feiticeiro, então mascarei-me de Conde Drácula e tudo, passei por uma experiência a não repetir, para o ano compra máscara. mas voltando à questão do creme, portanto, algo que nós podemos fazer para a nossa pele, os cuidados diários, o que é que nós podemos fazer em nossa casa? Mais importante do que o que é que a máquina mais sofisticada ou o creme mais sofisticado pode fazer, o que é que nós podemos fazer em nossa casa, porque os leitores também, neste caso os telespectadores também gostam disso. Nós temos esta tentação, como não o fizemos, agora apareceu uma máquina que nos estica a pele e nós vamos comprar a máquina. Agora apareceu um creme que nos tira os poros, ou pelo menos que fecha os poros, e nós vamos comprar. É o marketing que nos está a induzir a necessidade? Sabe que o marketing é um instrumento obviamente muito forte. Mas não é necessariamente mau. Eu já ouvi muitas definições de marketing, mas a melhor que eu vi até hoje foi a mais simples de todas. Aliás, como por vezes as melhores definições são as mais simples. Marketing é criar uma necessidade onde ela não existe. Agora imagine quando a necessidade já existe, o trabalho está facilitado e quem tem que vender esses produtos. E porque não há ninguém que não queira ficar com a pele melhor, não queira parecer mais jovem. O que é que as pessoas podem fazer em casa em primeiro lugar? Portanto, beber 2 litros de água, e há um tratamento caseiro que faz verdadeiros milagres e que está à distância, portanto, da nossa cozinha. Pelo menos 2 vezes por semana, portanto, preparar uma panela com água a ferver, colocar lá dentro umas folhas de eucalipto, colocar o nosso rosto com uma toalha para receber o vapor do eucalipto, a seguir, a seguir a este vapor durante 5 minutos, colocar, portanto, uma toalha previamente mergulhada em água gelada para provocar um choque térmico e, em seguida, colocar uma máscara. Esta máscara deve levar 2 colheres de sopa de argila verde, uma gema de ovo, um iogurte e uma colher de mel. Misturar tudo muito bem, aplicar no rosto, deixar ficar 1 hora. Nessa hora podemos estar a ler, trabalhar no computador, só não podemos fazer uma coisa que é abrir a porta se tocarem à campainha, para não assustarmos quem está do outro lado. E isto deixa a pele, portanto, fantasticamente bem. E é algo que podemos fazer em casa. Se quisermos ir, obviamente, um bocadinho mais longe, podemos então criar a tal permeabilidade e utilizar uma cosmética, portanto, ortomolecular, antioxidante, adequada, que vai penetrar diretamente nas nossas células. Pedro, o homem deixou de roubar o creme à mulher e já assume que se cuida e que tem preocupações com a sua beleza. E isto, em nada, faz com que ele perca a sua masculinidade. Sim, o já assume é mais... Ainda não assume bem, mas começa a assumir. Assume que se cuida mais, mas não... Dá um exemplo. Eu, se calhar, não reconheço que o Humberto cheira bem. Que custa. Isto para o homem ainda... Eu não lhe digo que tem um corte de cabelo fantástico, mas se calhar a seguir vou ao barbeiro ou ao cabeleireiro e vou pedir um corte mais ou menos. Se calhar vou tentar perceber qual é que é o perfume. Neste sentido, o homem,
entre homens ainda não assume. É capaz de dizer às mulheres, porque as mulheres também gostam de saber que os homens se cuidam, esta questão, e que coloca um hidratante e que sabe tudo do mercado aqui da cosmética. Portanto, aqui é relativo. Assume, QB, mas entre homens a conversa é diferente, porque entre homens ainda na nossa sociedade ainda vai buscar muito daquilo que é a masculinidade. E já não devia acontecer nesta altura, mas ainda acontece. Aí temos de ser verdadeiros. Pedro, Humberto, na verdade os homens são vaidosos e também não há que escondê-lo e podemos reconhecê-lo. Muito obrigado por terem vindo à Sociedade Civil. Muito obrigado. Felicidades também para as vossas vidas pessoais e profissionais. Nós ficamos por aqui. Assim, fique bem, visite-nos no Facebook, que nós estaremos por lá. A história conta que em Gastónia as pessoas vivem afogadas em consumismo até que chega o herói Super Natal. O animador, no Teatro Nacional Dona Maria II até dia 20 de dezembro, texto de John Osborne sobre a decadência de Inglaterra no pós-guerra, uma encenação de Gonçalo Amorim. Alexander Klug, um dos mais importantes cineastas contemporâneos, a programação em culturgesto.pt. O Lugar Desconhecido é o primeiro de 2 espetáculos intitulado A Mata dos Medos, que Álvaro Magalhães aceitou adaptar. Criado este ano para homenagear uma figura feminina do cinema, é entregue então a Leonor Silveira. Apresentam-se em 4 núcleos os motivos que atravessam o universo imagético do pintor. José Pedro Gomes, Aldo Lima, Ana Brinti Cunha, Francisco Menezes e Joana Brandão são os amigos à mesa de jantar. É uma peça de teatro, nome próprio, no Auditório dos Oceanos. Só está até ao próximo